Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Pacho Herrera, o misterioso homem que viveu nas sombras de um dos períodos mais turbulentos da Colômbia? Ele foi muito mais que um nome no submundo, um estrategista brilhante, um apaixonado por futebol e uma figura central em uma disputa que mudou a história. Agora, vamos descobrir por que Pacho Herrera foi chamado de o Homem das Mil Faces. Bora pro vídeo. Imagine estar no epicentro de uma das organizações mais poderosas da história, em um mundo onde alianças frágeis, ambição desmedida e influência se entrelaçam. Um homem que atuava discretamente, quase invisível para o grande público, mas temido por aqueles que conheciam seu nome. Helmer Francisco Herrera Buitrago foi uma figura central em uma das organizações mais influentes da Colômbia. Junto a José Santa Cruz Londônio e os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, ele desempenhou um papel estratégico na reconfiguração do cenário de poder, contribuindo para a queda de uma organização rival liderada por Pablo Escobar. Embora menos conhecido, o legado de Pacho, dentro de sua rede, está repleto de segredos e acontecimentos que marcaram uma era na história colombiana. Helmer Francisco Herrera Buitrago, mais conhecido pelo apelido de Pacho Herrera, nasceu em 24 de agosto de 1951, em Palmira, um pequeno município localizado próximo a Cali, no departamento do Vale del Cauca, na Colômbia. Há poucas informações disponíveis sobre sua vida familiar. Algumas fontes sugerem que ele era filho de Benjamin Herrera Zuleta, uma figura pioneira em atividades ilícitas no Vale del Cauca, conhecido como um dos primeiros a atuar nesse meio. Pacho Herrera foi uma figura proeminente no cenário de negócios ilegais na Colômbia e, segundo registros, tinha pelo menos 5 irmãos: Ramiro, conhecido como Dom R., Manuel, apelidado de Melão ou o Dentista, Álvaro, José, e William Herrera Buitrago, todos supostamente ligados a atividades fora da lei. Em 1975, Helmer conseguiu chegar aos Estados Unidos, onde obteve um visto de trabalho como mecânico industrial. Com sua autorização para trabalhar legalmente, ele começou a atuar na Nemat Corporation, uma empresa localizada em Nova York, especializada em mecânica de precisão, fabricando peças para aviões. Na época, o trabalho era rigorosamente supervisionado por autoridades do FBI e da aviação civil, já que as peças eram destinadas a aeronaves militares dos Estados Unidos. Helmer recebia um salário de $7 por hora, valor bem acima da média da época, que variava entre 60 e 70 centavos por hora para trabalhadores comuns. Ele permaneceu na empresa por apenas 4 anos, até 1979, pois o trabalho era extremamente exigente. A cada 6 meses, a empresa produzia cerca de 100 peças de alta precisão, e Pacho podia levar de 3 a 4 meses para fabricar uma única peça. Por volta de 1983, por intermédio de José Santa Cruz Londônio, Pacho conheceu os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, com quem começou a negociar os direitos de fornecimento e distribuição de produtos proibidos. Esse grupo ficou inicialmente conhecido como Os Chemas, que mais tarde se transformaria em uma influente organização de Cali. Nessa época, Helmer passou a atuar na distribuição de substâncias ilegais em seu bairro na cidade de Nova York. Durante esse período, ele foi detido e cumpriu 1 ano de prisão devido a acusações relacionadas à comercialização de produtos ilícitos. Enquanto esteve preso,
dividiu cela com Alejo Pinha e Jorge Eli, conhecido como o Negro Pavon, um grande amigo de Pablo Escobar, também detido por atividades semelhantes. De acordo com a DEA, Helmer Francisco Herrera Buitrago estruturou, entre 1983 e 1990, uma operação altamente lucrativa. Durante esse período, ele se dedicou a transportar e enviar grandes quantias de dinheiro de maneira sigilosa para a Colômbia, em um processo conhecido como lavagem de recursos. Os dólares que Helmer trazia dos Estados Unidos tinham origem em atividades ilícitas, mas também, em parte, de industriais que, devido às restrições cambiais da época, não conseguiam transferir legalmente seus recursos para o país. Ainda assim, a maior parte do dinheiro movimentado estava ligada a indivíduos envolvidos em negócios fora da lei, tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. Nunca ficou claro quantas pessoas se beneficiaram dessas transações, já que, nesse tipo de operação, perguntas ou pedidos de esclarecimento não eram permitidos. Estima-se, no entanto, que Helmer pode ter movimentado entre 80 e 100 milhões de dólares durante esse período. Em 1983, ao retornar dos Estados Unidos, Helmer trouxe em sua bagagem alguns abridores de garrafa, dos quais removeu o mecanismo interno e os preencheu com dinheiro. Cada abridor continha entre 30 mil e 35 mil dólares. Na mesma viagem, ele também trouxe panelas de pressão, cada uma capaz de armazenar entre 20 mil e 40 mil dólares. Nesse primeiro transporte, Helmer conseguiu ingressar cerca de 200 mil dólares na Colômbia. Ao passar pela alfândega, ele percebeu que nem mesmo as malas onde estavam esses utensílios com o dinheiro foram inspecionadas, o que o levou a idealizar, pela primeira vez, a criação de um sistema estruturado para essa operação. O empreendimento começou a ganhar força, e ainda em 1983, Hugo Hernán Valencia, um de seus parceiros, pediu a Helmer que transportasse 300 mil dólares. Nessa ocasião, Helmer utilizou uma pessoa que realizou 3 viagens, cada uma carregando 100 mil dólares, aplicando o mesmo método dos abridores de garrafa e panelas de pressão que ele havia testado meses antes. Conforme a quantidade de dinheiro aumentava, seu irmão Ramiro e outros 2 associados passaram a coordenar a operação. Inicialmente, eles recrutavam pessoas que residiam nos Estados Unidos e desejavam visitar familiares na Colômbia. Após contatá-las, examinavam as bagagens e os eletrodomésticos que poderiam ser trazidos ao país. Assim, escondiam o dinheiro em televisores, panelas, roupas e até nos bolsos de paletós, além de subornar os agentes alfandegários para que não inspecionassem minuciosamente as bagagens dos viajantes. Por um longo período, o próprio Helmer ia ao aeroporto receber esses passageiros quando os parceiros enviavam entre 2 e 3 pessoas no mesmo dia, utilizando voos de diferentes companhias aéreas, como Incheon, Air France, American ou Avianca. Esses voos partiam de Nova York entre 8 e 9 horas da manhã, faziam escala em Miami e chegavam a Cali por volta das 20 às 21 horas. Esses horários eram estratégicos para evitar a fiscalização das autoridades, permitindo que o dinheiro entrasse no país sem problemas. Em 1986, a operação cresceu exponencialmente e a quantidade de dinheiro a ser transportada tornou-se ainda maior. Em muitos casos, o dinheiro era enviado dos Estados Unidos simplesmente envolto em roupas. Em algumas ocasiões, as malas com os dólares eram descobertas e os funcionários responsáveis pelas bagagens em Nova York ou Miami as desviavam sem relatar nada às autoridades. Quando a DEA e a alfândega do país descobriram esse esquema, a situação ficou mais complicada. Foi então que um dos parceiros encontrou um artesão habilidoso com couro que passou a fabricar malas com fundo duplo. Com esse novo método, conseguiram retomar o transporte de dinheiro, camuflando os dólares de forma mais eficaz e oferecendo maior proteção. No entanto, essa não foi a única estratégia utilizada para ocultar os recursos. Em algumas ocasiões, eles compravam as cotas de importação de colombianos que viviam nos Estados Unidos há mais de 5 anos. Em nome dessas pessoas, enviavam carregamentos para Cali, que incluíam geladeiras, móveis, mesas de jantar, camas, armários e qualquer tipo de eletrodoméstico que pudesse ser embarcado.
Outra tática era importar peças de reposição e motores usados, adquiridos em desmanches ou cemitérios de carros nos Estados Unidos. Eles retiravam algumas peças desses motores, inseriam o dinheiro e, em seguida, selavam os compartimentos com solda para evitar qualquer suspeita. Outro método bastante eficiente envolveu o uso de mangueiras de alta pressão e fogões a gás para esconder os valores. Com o tempo, os sistemas foram se tornando cada vez mais sofisticados. O negócio de Pacho consistia em transportar dólares. Ele recebia o dinheiro nos Estados Unidos e o entregava na Colômbia, sendo também remunerado em dólares por sua comissão. Inicialmente, ele trocava os dólares por pesos em locais como San Andresito, mas em outras ocasiões recorria ao Banco da República, onde descobriu que a taxa de câmbio era mais vantajosa. Esse processo ficou conhecido como a janela obscura. Por questão de segurança, Pacho nunca trocava mais de 100 mil dólares por dia. No começo, movimentar esses recursos era relativamente simples, baseado na confiança e na amizade com algumas das pessoas envolvidas. Mais tarde, quando acumulou um capital considerável, Pacho passou a garantir as transações com seu próprio dinheiro, caso lhe pedissem para transportar valores. O sucesso do negócio estava na garantia de entrega. O dinheiro confiado a ele sempre chegava ao destino. Quando recebia os dólares nos Estados Unidos, a entrega na Colômbia ocorria em, no máximo, 24 horas. Helmer Herrera fazia parte do conhecido Grupo Ramírez, formado por Ricardo Ramírez Espinosa e sua filha Délia Nohora Ramírez Cortés, que era cunhada de Pacho. Esse grupo acabou sendo incluído na lista de restrições do Tesouro dos Estados Unidos, conhecida como Lista Clinton. O Grupo Ramírez era uma organização voltada para a movimentação de recursos financeiros, com forte influência no município de Jamundí e na cidade de Cali, além de atuar como intermediário para uma poderosa rede da região. Helmer buscava expandir suas operações e conseguiu isso ao se conectar com José Santa Cruz Londônio e os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela. Além dos negócios, os quatro compartilhavam uma paixão fervorosa pelo futebol. Os irmãos Rodrigues Orejuela, por exemplo, eram proprietários do América de Cali e tinham, em suas residências, antenas parabólicas que captavam as ligas europeias. Pacho era o mais jovem do grupo, com uma constituição física robusta, medindo 1,70, pele morena, olhos e cabelos pretos ondulados. Sua orientação sexual era uma das poucas coisas claras em sua vida. Ele expressava abertamente sua homossexualidade, algo que nunca foi um obstáculo em um ambiente dominado por uma cultura machista. Helmer era tão implacável quanto seus aliados e rivais. Segundo Jorge Salcedo, ex-chefe de segurança da organização de Cali, Pacho era, sem dúvida, o melhor jogador de futebol entre eles. Ele selecionava seus homens de confiança com base em suas habilidades com a bola. Esses jovens, geralmente na casa dos 20 anos, seguiam um estilo moderno, circulando em motos Harley-Davidson e despertando certa inveja dentro da organização. Diferentemente, os irmãos Rodrigues Orejuela exigiam discrição, proibindo o uso de veículos chamativos e determinando que todos os deslocamentos fossem feitos em sedãs Mazda, comuns na Colômbia daquela época. Pacho Herrera começou a se envolver no transporte de substâncias ilegais para os Estados Unidos em 1983, inicialmente participando de carregamentos menores, com quantidades que variavam entre 10 e 30 quilos. Em 1987, ele já estava envolvido em operações maiores, contribuindo com 100 quilos, e no mesmo ano, participando de um envio de 150 quilos. Em 1989, 2 anos depois, José Santa Cruz Londônio, conhecido como Dom Chepe, permitiu que ele atuasse em um carregamento de 200 quilos. Não há registros precisos sobre a quantidade total que Pacho transportou ou o valor exato que recebeu como lucro dessas operações. Sabe-se, porém, que a partir de 1989, ele ganhava entre 2.000 e 2.400 dólares por quilo. Em 1990, Pacho decidiu se afastar desse tipo de atividade, optando por não mais participar do transporte de substâncias, nem mesmo como colaborador. Pacho, apontado pela polícia e pela DEA como o quarto homem mais influente de uma organização em Cali,
e o aliado mais próximo de Miguel Rodríguez Orejuela, era, até o início de 1995, o único integrante desse grupo que não estava sendo procurado pela justiça colombiana. No entanto, em 17 de março daquele ano, a Procuradoria-Geral da Nação emitiu um mandado de prisão contra ele por acusações relacionadas a atividades ilícitas e enriquecimento indevido. Em 16 de julho, um advogado se apresentou à Direção Nacional das Procuradorias com a mensagem de que Pacho Herrera estava disposto a se entregar à justiça. Esse mesmo advogado já havia feito propostas semelhantes nos meses anteriores, mas nenhuma rendição havia ocorrido. Após a prisão de Miguel Rodríguez Orejuela, em 6 de agosto, o principal objetivo do grupo de busca era capturar Pacho, conforme afirmou o diretor da polícia, General Rosso José Serrano. No mesmo mês, o governo colombiano aumentou a recompensa para 500 milhões de pesos por informações que levassem à localização de Herrera. Mais de uma centena de policiais, integrantes de um comando especial conjunto, iniciaram buscas e operações em propriedades ligadas ao quarto homem da organização, localizadas em Mariquita, Gualanday, La Dorada, Puerto Salgar e nos departamentos de César e Córdoba. Pacho Herrera era apontado como parceiro financeiro de José Santa Cruz Londônio e como responsável pela segurança de uma influente organização em Cali. Além disso, ele integrou o grupo conhecido como Perseguidos por Pablo Escobar, ou PEPES, que desencadeou um conflito intenso contra a organização de Medellín. De acordo com o Comando Especial Conjunto, Helmer também era sócio de Fanor Arizabaleta em uma construtora chamada Autos del Retiro, em Bogotá. Nos anos 80, a relação entre a organização de Cali e Pablo Escobar era harmoniosa. No entanto, a situação mudou quando o líder de Medellín exigiu que os irmãos Rodríguez Orejuela entregassem um homem chamado Pinha. Segundo John Jairo Velázquez, conhecido como Popeye, o conflito entre os dois grupos começou por desavenças entre subordinados de Pablo Escobar e Helmer Herrera. Aparentemente, a disputa teve origem em uma rivalidade amorosa envolvendo Pinha e a esposa de Negro Pavón. Pavón era um grande amigo de Pablo Escobar, enquanto Pinha era próximo de Pacho Herrera. Os dois haviam sido amigos durante o tempo em que estiveram presos juntos em uma cadeia em Nova York. No entanto, ao sair da prisão, Pavón descobriu que Pinha estava vivendo com a mulher que havia sido sua esposa. Pavón relatou a situação a Escobar e eles decidiram que Pinha deveria ser eliminado. Como a organização de Medellín já havia causado a morte de Hugo Hernán Valencia, que tivera desentendimentos com Gilberto Rodrigues, Escobar pediu aos Rodrigues que, como retaliação, permitissem a eliminação de Pinha ou se responsabilizassem por isso. Os irmãos Rodrigues comunicaram a exigência a Helmer Herrera, mas ele se recusou categoricamente a atender o pedido. Essa recusa marcou o início do confronto entre as duas organizações. A situação saiu do controle em 13 de janeiro de 1988, quando Helmer Herrera deixou um veículo carregado com vários quilos de explosivos na entrada do edifício Mônaco, localizado no bairro El Poblado, em Medellín. Na época, o Mônaco era um imponente prédio de 8 andares, com 12 apartamentos de alto padrão e um apartamento de cobertura, cada um equipado com depósitos, banheiras de hidromassagem, academia e salas de bilhar. O edifício contava ainda com 34 vagas de estacionamento ocupadas por carros esportivos, 2 piscinas, uma quadra de tênis e uma impressionante coleção de obras de arte, incluindo peças de artistas renomados como Fernando Botero, Henrique Grau, Alejandro Obregón, uma escultura de Auguste Rodin e outra do mestre Rodrigo Arenas Betancourt, intitulada La Nueva Vida. Pablo Escobar, na época o homem mais procurado do mundo, havia se mudado para o edifício com sua família em 1986, residindo abertamente na nova propriedade. Embora Escobar não estivesse em casa no momento do incidente, sua família estava presente e sua filha Manuela quase perdeu a audição devido à explosão. O ataque enfureceu Escobar, que considerava sua família intocável, o que ele tratava como sagrado. Determinado a se vingar, ele iniciou uma série de represálias, utilizando veículos carregados de explosivos contra mais de 50 filiais da drogaria La Rebaja,
uma das maiores redes de farmácias do país, que pertencia aos irmãos Rodrigues Orejuela. Além disso, Pablo lançou uma perseguição implacável contra Pacho. Há muito tempo, Helmer Herrera havia se tornado o principal alvo da obsessão de Pablo Escobar. Mais de 2 anos antes, quando Escobar raptou 5 informantes ligados à organização de Cali, Gilberto Rodrigues, na tentativa de evitar que fossem dados de baixa, propôs um acordo de paz. Escobar impôs 2 condições: o pagamento de $5 milhões como indenização pelo incidente no edifício Mônaco e a entrega de Pacho Herrera, que rumores apontavam como responsável pelo ataque. Gilberto Rodrigues recusou-se a entregar seu aliado, negando que a organização de Cali tivesse qualquer envolvimento com o incidente no Mônaco. Diante da recusa em entregar Herrera, os 5 homens foram para o outro mundo, e ao lado de seus corpos foi encontrada uma placa com a mensagem: membros da organização de Cali eliminados por tentarem atacar pessoas de Medellín. Durante o período em que Escobar travava uma guerra intensa contra o Estado colombiano, buscando financiar suas operações, ele passou a sequestrar pessoas que acreditava possuírem grandes quantias em dinheiro. Nessa época, Gilberto Orejuela alertou Herrera: por sua segurança, já que Pablo quer te raptar, ele vai tentar interceptar suas comunicações e usar todos os meios possíveis, com inteligência, para te alcançar. Gilberto então perguntou: a partir de hoje, quando você nos ligar, como quer que te chamemos? Pacho respondeu: como vocês quiserem, isso não me preocupa. Foi assim que Miguel e Gilberto começaram a chamá-lo de Pacho. Pouco tempo depois, em dezembro de 1988, Escobar enviou um grupo de Medellín com a missão de acabar com Pacho. O plano, no entanto, falhou e Pacho conseguiu escapar por pouco. Até hoje, não se sabe ao certo quais foram os motivos do ódio obsessivo de Escobar por Herrera. A única participação conhecida de Helmer na perseguição a Escobar foi uma colaboração discreta com as autoridades colombianas, que naquela época estavam atrás do líder da organização de Medellín. A organização de Cali contribuiu de forma eficaz, fornecendo informações estratégicas, muitas vezes pagas, para ajudar a localizar Escobar e seus aliados. Pacho Herrera tornou-se o principal alvo de Pablo Escobar no conflito entre as 2 organizações. Escobar estava determinado a eliminar Pacho. Em 1989, ele enviou uma mala com 20 quilos de substâncias ilegais ao exterior, colocando no rótulo do envio o nome, endereço e telefone de Herrera. Na mesma semana, enviou outra mala, também com 20 quilos, para Londres, novamente usando as mesmas informações de identificação. Escobar buscava maneiras de incriminar Pacho e acreditava que poderia explorar sua grande paixão, o futebol. Em suas várias residências espalhadas pela Colômbia, Pacho construía campos de futebol para jogar com amigos e seguranças, uma vulnerabilidade que Escobar tentou usar contra ele. Por volta das 18 horas de uma terça-feira, 25 de setembro de 1990, os convidados começaram a chegar a um impressionante campo de futebol na fazenda Vila de Légua, localizada na estrada entre Candelaria e Puerto Tejada, a cerca de 30 quilômetros de Cali, para o que deveria ser um dos jogos amistosos realizados regularmente às terças e sextas-feiras. Enquanto isso, em uma propriedade na região de San Rafael, 30 homens fortemente armados, oriundos de Antioquia e contratados por Brans Muñoz Mosquera, conhecido como Tyson, um dos principais sicários de Pablo Escobar, preparavam-se para partir em direção a Puerto Tejada. No entanto, um dos veículos que utilizavam apresentou problemas mecânicos, reduzindo o grupo a 23 homens, que seguiram em 3 carros, um Jeep Trooper preto, um Renault 21 cinza e uma caminhonete vermelha. Após conseguirem evitar um posto de controle militar, apresentando-se como membros das Forças Armadas, os sicários chegaram à fazenda às 19 horas. Naquele momento, o time liderado por Pitilo Valência e Eduardo Perdigon, ex-jogadores profissionais do América de Cali, vestindo camisas vermelhas, vencia o time de verde por 4-3. Faltavam apenas 15 minutos para o fim do jogo, quando os 3 veículos invadiram a fazenda, trazendo homens fortemente armados, vestidos com uniformes exclusivos do Exército e da Polícia Nacional. Após abrirem fogo de forma indiscriminada contra a cozinheira,
4 seguranças e 4 funcionários que estavam na entrada e na cozinha da propriedade, os agressores se dirigiram ao campo de futebol, onde cerca de 120 pessoas acompanhavam a partida. Alertados pelos disparos, a maioria dos jogadores e espectadores conseguiu fugir pelos canaviais que cercavam a fazenda. Enquanto isso, outros atacantes montaram um bloqueio improvisado na estrada, atirando contra um vendedor de loteria e um funcionário do engenho Mayagüez que passavam pelo local. Os responsáveis pelo ataque, que parecia ser uma nova ofensiva no conflito entre grupos rivais, fugiram em direção ao departamento do Cauca. Atrás deles, deixaram 19 corpos, incluindo o do árbitro do jogo. A operação tinha como alvo Herrera, considerado o verdadeiro dono da fazenda Vila de Légua, embora a propriedade estivesse registrada em nome de um intermediário. Muitas especulações surgiram sobre quem estaria presente no jogo de futebol. Havia rumores de que Pacho Herrera e Miguel Rodrigues Orejuela estavam no local e teriam escapado pelos canaviais, mas essa versão foi negada por testemunhas e sobreviventes do incidente. Outra versão sugeria que 2 dos irmãos de Pacho estavam presentes naquele dia e conseguiram fugir com vida. A única certeza é que a operação, que mobilizou 30 pessoas de Antioquia até o Vale del Cauca, com armamento pesado e amplo suporte logístico, não seria destinada a alvos secundários. Nem os irmãos de Pacho, nem os cozinheiros ou trabalhadores mortos justificariam uma ação que claramente foi planejada ao longo de semanas. Portanto, estivesse ou não presente, o alvo principal só poderia ser Pacho Herrera. No dia seguinte ao ataque, a 3ª Brigada do Exército confiscou um esconderijo com armas e uniformes das Forças Armadas em uma propriedade localizada a poucos quilômetros de Santander de Quilichao. Tudo indicava que os fuzis R-15, M4 e Galil, apreendidos naquela noite, foram as armas usadas no ataque à fazenda Vila de Légua e que a propriedade em Santander teria servido como base de operações para os responsáveis. Não foi o único ataque que Pacho, uma figura proeminente da organização de Cali, enfrentaria. 8 meses depois, às 8h50 da noite de um sábado, 27 de julho de 1991, Herrera escapou de outro atentado no balneário Las Brisas, na estrada entre Cali e Jamundi. Na ocasião, 17 pessoas perderam a vida e outras 13 ficaram feridas. Cerca de 100 pessoas estavam no local quando, repentinamente, homens encapuzados surgiram em uma caminhonete Ford 350. Todos vestiam roupas pretas, com braçadeiras cor-de-rosa no braço esquerdo, e estavam armados com submetralhadoras e fuzis R-15. Eles abriram fogo de forma indiscriminada contra os presentes e, em seguida, fugiram no mesmo veículo em que chegaram, além de um táxi que estava estacionado no local. O coronel Ismael Hidalgo Vidales, então comandante da Polícia Metropolitana de Cali, apontou Albeiro Ospina como o líder do grupo responsável pelo ataque, que contava com mais 10 indivíduos. Segundo informações oficiais, os responsáveis pelo incidente haviam chegado a Cali na quinta-feira, 2 dias antes, vindos de Medellín. Pablo Escobar estava determinado a prejudicar Pacho e, por isso, tentou em várias ocasiões armar esquemas para incriminá-lo e levá-lo à justiça. Seu objetivo era fazer com que a polícia o perseguisse e a procuradoria emitisse um mandado de prisão contra ele. Para isso, Escobar contava com a colaboração de oficiais de polícia e de outras instituições que trabalhavam com ele, na tentativa de capturar Herrera lhe devia. Pacho Herrera também ficou conhecido pela imprensa sensacionalista colombiana como o Homem dos Mil Rostos. Esse apelido surgiu após a fuga de Pablo Escobar, em 22 de julho de 1992, da prisão La Catedral, em Envigado. Na ocasião, Escobar deixou para trás um álbum com fotos de Pacho, que revelavam várias alterações em sua aparência, feitas para evitar ser reconhecido pelas autoridades. Em março de 1995, foi emitido um mandado de prisão contra Herrera por acusações de atividades ilícitas e enriquecimento indevido. Isso desencadeou uma intensa perseguição, marcada por explosões, tiroteios e eliminações. Após a captura de seus 3 principais aliados, Pacho tornou-se o homem mais procurado da Colômbia. Ele era considerado um inimigo do Estado, que ofereceu uma recompensa de 500 milhões de pesos por sua captura.
o governo intensificou as operações, invadindo e confiscando propriedades ligadas a Pacho e detendo seus colaboradores, oferecendo redução de pena em troca de informações confiáveis que levassem à sua prisão. José Santa Cruz Londônio, já falecido, e outros membros de uma organização de Cali no transporte de substâncias ilegais para os Estados Unidos. Em 2 de fevereiro de 1997, Pacho começou a estudar administração de empresas dentro da penitenciária de Palmira, ao lado de Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta, e Juan Carlos Ortiz, apelidado de Cuchilha. 2 meses depois, em 5 de abril, os Estados Unidos cancelaram os vistos de 257 colombianos, incluindo o de Herrera. Em 6 de julho, Pacho foi nomeado capitão do time de futebol do Pavilhão de Segurança Máxima da penitenciária. No dia 30 do mesmo mês, ele se ofereceu para pagar uma multa de 4 bilhões de pesos à justiça colombiana, como forma de reparar os danos causados à sociedade por suas atividades anteriores. Em 15 de julho de 1988, Pedro Herrera Rivera, primo de Pacho, foi capturado na cidade de Cali, acusado de ser o responsável pela estrutura financeira de Pacho. Em 27 de julho, seu irmão José Manuel Herrera também foi detido em Bogotá pelo Exército, enfrentando acusações da Procuradoria por enriquecimento indevido, atividades ilícitas e movimentação irregular de recursos financeiros. Mais tarde, em 1º de outubro do mesmo ano, Pacho escapou da extradição por crimes cometidos antes de 16 de dezembro de 1997, após a Corte Constitucional apoiar a decisão das câmaras de reinstaurar a extradição sem retroatividade. Pacho Herrera era um dos líderes da organização em Cali, requisitado para a extradição pelos Estados Unidos, ao lado dos irmãos Miguel e Gilberto Rodrigues Orejuela e Juan Carlos Ramírez Abadia, por acusações de transporte internacional de substâncias ilegais. Em 5 de novembro de 1998, às 9h30 da manhã, um homem chegou à penitenciária de Palmira. Ele se apresentou como advogado, exibindo um cartão profissional e vestindo um terno impecável que reforçava sua credibilidade. Mostrou uma cédula de identidade, emitida em La Hormiga, Putumayo, que o identificava como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 anos. Ele afirmou que visitaria Luiz Fernando Lozano Garcia, preso por roubo qualificado. Com uma calma impressionante, atravessou o corredor que leva à entrada do pavilhão de alta segurança, passou pelo detector de metais e pelos 2 postos de controle sem levantar qualquer suspeita. Para chegar ao escritório jurídico, era necessário passar pelo campo de futebol da prisão, onde estava ocorrendo uma partida dos segundos jogos penitenciários, observada por todos os detentos. Ao sair do escritório, Uribe passou novamente pelo campo. Foi então que viu Pacho sentado em um banco no estádio, descansando e assistindo ao jogo. Aproximando-se por trás, Uribe disparou 7 balas em sua cabeça com uma pistola moderna de fabricação alemã. No frio pavimento, onde tantos líderes disputavam partidas de futebol diariamente, terminou a história de Pacho Herrera, o homem que movimentava recursos financeiros, e mais tarde se tornou uma figura central na organização de Cali, liderando o grupo conhecido como Os Pepes, que desempenhou um papel decisivo na queda de Pablo Escobar. Enquanto os guardas penitenciários prestavam socorro a Helmer Herrera, seus companheiros de time e até mesmo os adversários no jogo amassaram o responsável pelo ato, buscando fazer justiça com as próprias mãos. Uribe foi dominado por outros detentos e, em seguida, levado pelos guardas da prisão. Ele permanecia imóvel, assustado e amassado, devido aos golpes desferidos pelos detentos. Enquanto isso, uma sirene abria caminho para uma caravana de veículos em direção ao Hospital San Vicente de Paul. Na caminhonete do meio, Pacho Herrera agonizava, vestindo uma camiseta ensanguentada. Esse foi o relato do coordenador de emergências, Gustavo Paredes. O corpo de Pacho foi levado ao necrotério e colocado sobre uma mesa de concreto. Do lado de fora, dezenas de policiais e agentes do Departamento de Segurança tentavam conter a multidão de curiosos que se aglomerava para saber o destino do homem.
Enquanto isso, um comando de contra-guerrilha montava um cordão de segurança ao redor da penitenciária, preparado para agir caso houvesse uma revolta entre os detentos. Após várias investigações, foi revelado que José Orlando Renal Montoya, conhecido como o Homem do Macacão e líder da Organização do Norte del Valle, foi quem ordenou a execução de Helmer Herrera, em uma operação conduzida por seu sicário Wilber Alírio Varela Fajardo, apelidado de Jabon, um dos homens de mais confiança de Renal. Pacho Herrera havia tentado acabar com Jabon em 23 de novembro de 1997, na estrada para Rosso, perto de Cali. Apesar disso, Renal inicialmente proibiu qualquer retaliação contra Pacho. Mais tarde, porém, o Homem do Macacão descobriu que Pacho estava diante disso. Renal deu a ordem a Varela para pôr fim à trajetória de Pacho. A Procuradoria realizou uma operação histórica, confiscando bens pertencentes ao falecido Pacho Herrera. A maior parte desses bens estava localizada no Vale del Cauca, destacando-se uma luxuosa fazenda no Lago Calima, com uma extensão superior a 137 hectares e avaliada comercialmente em cerca de 3 bilhões de pesos. Em uma operação conduzida pela direção da Polícia Nacional, foram confiscados 576 bens, avaliados em cerca de 5,6 trilhões de pesos, localizados em diversos municípios do Vale del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Risaralda e Bogotá. Essa fortuna ilícita veio à tona após a captura de William Herrera Lopes, conhecido como LW, sobrinho de Pacho Herrera. No local da detenção, realizada em 7 de agosto de 2019, em Cali, foram encontrados livros contábeis, escrituras e certificados de propriedade que detalhavam os bens e 35 supostos proprietários. De acordo com as investigações, William teria se aliado a um grupo ligado a uma organização clandestina para recuperar, de forma insana, imóveis, empresas e estabelecimentos comerciais que supostamente o clã Herrera havia adquirido por meios ilegais e mantido ocultos. Em troca, a estrutura mafiosa recebia 30% do valor de cada propriedade recuperada. Uma promotora da diretoria especializada em extinção de domínio impôs medidas cautelares de apreensão, suspensão de direitos e embargo sobre os bens identificados. Por fim, todos esses ativos foram colocados à disposição da Sociedade de Ativos Especiais. Qual parte da história te surpreendeu mais? Se você curtiu mergulhar nesse universo, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do canal e faça parte da nossa comunidade. Clique no vídeo que deixamos na tela para continuar explorando histórias que vão mexer com você. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.